Uma carteira de investimentos com apenas um ativo. Isso é possível? Como é que funciona? Que ativo é esse? Como você pode ganhar dinheiro com ele? E como fica a tua carteira de investimentos no longo prazo com apenas um ativo? Antes de mais nada, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Laila Vitória, eu sou consultora e mentora de investimentos para brasileiros da Europa e aqui eu trago para você informação e conhecimento para te ajudar a ter renda passiva em euro e em dólar. Sem mais delongas, vamos pro vídeo entender que ativo que é esse. Bom, pessoal, agora a gente vai para minha tela para eu mostrar para vocês em detalhes como funciona esse ETF e como que você pode ganhar dinheiro com ele. Como vocês podem ver aqui, até o dia 31 de julho desse ano, esse ETF acumula mais de 3.700 ações dentro dele. Então são mais aí de 3.000 empresas e investindo ali 50, 20 euros, 100 euros, todo esse dinheiro que você investe ele vai automaticamente ser exposto a mais de 3.000 ações ao redor do mundo. Então é uma maneira extremamente eficiente aí de você aglobar milhares de ações sem ter que escolher algumas de forma individual. Atualmente, esse ETF ele tem uma taxa anual de 0,22%. Essa taxa para um ETF desse tamanho, né, um ETF tão abrangente assim, ela é considerada, pelo menos na minha opinião, como uma taxa ok. Não é muito barato, mas também não é muito caro. ETFs como, por exemplo, alguns europeus que cobrem aí a região da Europa, ou ETFs como, por exemplo, o S&P 500, você acha ele por 0,7% ao ano em taxa. Mas devido à facilidade, à simplicidade, à eficiência que esse ETF traz pra gente, se um investidor tem esse ETF apenas ou dois ETF na carteira, faz sentido sim, apesar da taxa ser ok, nem muito baixa, nem muito alto. Esse ETF, atualmente, ele tem um nível de risco de 6. Todo fundo de investimento, assim como todo fundo de índice, como são os ETFs, eles têm esse nível, né, de risco que vai de 1 a 7, sendo 7 o mais arriscado e 1 o mais conservador. Então, de 1 a 7, esse ETF, Vanguard FTSE All World, ele tem atualmente o nível 6 de risco. Quando você olha assim, você deve pensar, poxa, é bem arriscado, né, tá quase chegando no 7 ali, mas lembre-se que a gente está falando de ações. Ações são os investimentos mais voláteis, mais arriscados, mas ao mesmo tempo são os investimentos ali que traz mais retorno, mais ganho para os investidores ao longo prazo. Aqui você está investindo em mais de 3.000 ações ao mesmo tempo, tá? Então não tem que se preocupar e achar que está extremamente arriscado, porque é um nível 6 de 7. Bom, vamos entrar então na diversificação geográfica desse ETF, ou seja, quais os países está dentro desse ETF e como que eles estão distribuídos. Como vocês podem ver aqui, a maior parte desse ETF está exposto nos Estados Unidos, com uma porcentagem de 62,8%, seguindo aqui do Japão com 6,1%, Reino Unido 3,7%, representando aqui a região da Europa no top 5, seguido de China e Canadá. Por que os Estados Unidos está no topo e por que os Estados Unidos tem essa porcentagem tão grande aqui, né? Mais da metade por cento das ações, da relevância desse ETF está todo no mercado americano. E isso basicamente porque o mercado americano atualmente, mas também nas últimas décadas aí, ele tem performado, batido a performance dos mercados globais. Ou seja, por muito tempo, investir nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, os investimentos, são as ações ali, são as empresas que mais dão retorno. Então, naturalmente, porque esse ETF ele tem uma abrangência passiva, ou seja, ele sempre vai para a região, sempre para as empresas que mais dão dinheiro, que tem mais tamanho ali no mercado, por isso que os Estados Unidos aqui, nesse momento, está pegando mais da metade do ETF. Eventualmente, por exemplo, se o Reino Unido, se o Japão ultrapassar os Estados Unidos, a gente não tem uma bola de cristal, a gente não pode afirmar que os Estados Unidos por todos os anos, pelas próximas décadas, vai ser o melhor mercado, né, que mais dá dinheiro para investir. Então, se eventualmente qualquer um desses mercados ultrapassar os Estados Unidos, o ETF vai pegar ali esse mercado e vai jogar para cima, né, e se necessário, colocar ele em primeiro lugar. Bom, no restante aqui do top 10, esses são os outros 5 países que fazem parte do ETF. Então, a gente tem um pouquinho mais da Europa aqui, a gente tem França, Suíça e Alemanha, e 2 países aqui interessantes, né, emergentes, mas que vem aí crescendo na tua indústria, que é a Índia e Taiwan. Então, outro ponto interessante aqui, né? Esse ETF, ele cobre países emergentes. Então, atualmente, a gente tem 2 países emergentes aqui dentro desse top 10, o que é muito interessante, porque como esses países emergentes, eles estão apontando e trazendo novidade, abrindo o teu mercado, abrindo a economia, crescendo a tua indústria, né? Fazendo negócio com o restante do mundo, você consegue, enquanto investidor, incluir essas economias, né? E se elas darem muito certo, você vai estar, entre aspas, então, surfando aí, né, na onda
das altas performances que esses países estão trazendo atualmente por estarem se destacando. E de novo, se eventualmente eles começarem a cair em suas performances, eles vão então sair do top 10. Bom, falando de setores agora, a gente viu como é que está a exposição geográfica, agora vamos dar uma olhada no setor. Como vocês podem ver aqui, essa é a distribuição dos principais setores dentro do ETF atualmente. Tecnologia está com 27,5 e você pode até deduzir por que está com 27,5. A gente viu que os Estados Unidos têm a maior parte desse ETF e como nos Estados atualmente, nos últimos anos aí, nas últimas décadas, as empresas de tecnologia têm tomado bastante espaço na bolsa de valores deles, é natural que aqui também isso vá refletir dentro do ETF. E a gente vê que esse top 5 é seguido por setores aqui extremamente importantes, perenes e essenciais da nossa sociedade. Então a gente tem o setor de finanças, o setor de consumo discretionary, que basicamente é aquele tipo de consumo não essencial, como carro, por exemplo, joias, obra de arte. Seguido por indústria, saúde e consumer staples. E esse consumo aqui é então aquele consumo, aquele varejo ali mais essencial, como por exemplo, supermercado, farmácia, roupa, enfim, tudo isso que a gente precisa para sobreviver. Eu gosto bastante de, através de só um ETF, você ter essa alta exposição a vários setores, né? A gente consegue ver aqui o restante dos outros 5 setores dentro do ETF, que são importantes também, como imóveis, telecomunicações, materiais básicos, energia e utilities. Então, é interessante a gente ter essa alta exposição a basicamente todos os setores mais perenes e essenciais da nossa sociedade. Porque quando a gente está num momento de guerra, de recessão, ou quando a economia não está tão interessante, a gente nunca vai ter todos os setores sendo afetados da mesma forma negativamente. Geralmente aí a gente vai ter um setor que vai se dar bem em algum tipo de crise, como por exemplo o setor de tecnologia se deu muito bem durante a pandemia. A gente vai ter alguns setores que vão apenas sobreviver e isso é interessante. E por outro lado, infelizmente, a gente sempre vai ter outros setores que vão sofrer mais com algum tipo de crise. Então, isso significa que quando você tem essa alta exposição, em qualquer momento de crise, você não precisa se preocupar em fazer o rebalanceamento ou vender posições ali, porque você já está exposto em todos os tipos de setores e a tua carteira vai se autorregular. Ela vai se manter firme nos setores que estão ganhando dinheiro e vai se segurar ali na queda naqueles setores que estão sobrevivendo. Bom, vamos ver então quais que são as 10 ações dentro desse ETF. Como vocês podem ver, a gente tem as top 10, os top 10 holdings dentro desse ETF. Só de dar uma olhada você consegue ver que a gente já tem todas as 7 mega empresas de tecnologia atualmente. Todas elas são americanas, né? Enfim, o top 10 é americano, mas atualmente nesse ETF, as 7 Magnificent Seven, né, que a gente chama, que são todas essas empresas de tecnologia, como a Meta, Microsoft, Nvidia, Apple, o Google, a Amazon e o Tesla. Basicamente, essas 7 empresas atualmente, nos últimos anos aí, elas têm explodido, elas cresceram o tamanho de mercado de forma assim extraordinária e elas praticamente tomam conta do mercado atualmente. Então, não só esse ETF, mas também como outros ETFs que acompanham outros índices mundiais, eles também vão ter essas 7 empresas no top 10 com certeza. Então, quando você investe no Vanguard FTSE All World, esse top 10 aqui, basicamente, é onde a maior parte aqui do teu dinheiro, ou seja, 90% do teu dinheiro, né, que você está aportando todos os meses, está sendo distribuída nessas 10 empresas. Menos de 0,9% aqui desse ETF está sendo distribuída nas outras empresas, nas outras 3.700 empresas dentro do ETF. Então essas 10 aqui são as mais relevantes, que têm mais tamanho, mais exposição e que puxam aí a performance desse ETF, que basicamente dita aí para onde que esse ETF está indo, se ele vai subir ou se ele vai descer. Então, se você já pensava em investir em alguma dessas 7 empresas aqui, você pode também fazer através do ETF, porque o ETF, enquanto essas empresas forem as dominantes no mercado mundial, o ETF vai estar jogando seus investimentos para essas 7 empresas aqui. E fora dessas 7, né, a gente tem a Berkshire Hathaway, que é basicamente a empresa de investimentos do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, né, que já ganha aí bilhões só em dividendos. Então, é uma empresa interessante também de você ter
no seu top 10. Aqui a gente tem a Broadcom, a gente tem a Taiwan Semiconductors, que é a maior fábrica, a maior indústria de semicondutores do mundo. E seguido a gente tem a Eli Lilly, que é uma empresa da área farmacêutica. E o que acontece se alguma dessas empresas aqui, elas simplesmente perderem tamanho de mercado, perderem um pouco de relevância, se elas tiverem números ruins, resultados ruins e isso afetar as ações dela? Como que o ETF reage a isso? Bom, geralmente esses ETFs bem grandes, eles fazem umas revisões ali algumas vezes por ano para revisar as posições dentro do ETF. Ou seja, quando eles fazem essas revisões, eles vão analisar se faz sentido modificar essas posições. Por exemplo, se em um determinado momento eles perceberem que o Google, né, a empresa Alphabet aqui, ele está tendo uma performance, ele está tomando um tamanho de mercado ali bem maior que, por exemplo, a Nvidia, eles vão pegar o Google aqui, vai passar da 4ª posição e vai jogar para a 3ª posição, aonde está o Nvidia. Ou seja, né, apesar de ser um ETF passivo, com uma estratégia passiva, eles fazem ali sim, de 3 a 4 vezes por ano uma revisão para entender se é necessário trocar alguma posição. Às vezes aumentar a porcentagem de uma ação em relação à outra ou diminuir caso essa ação ali esteja por algum motivo apresentando números não interessantes assim. Então, de novo, quando você investe através de um ETF dessa maneira, com esse tipo de estratégia, você está tranquilo em relação aos movimentos dessas ações. Você não precisa acompanhar elas de forma individual, a não ser que você queira, porque o próprio ETF vai fazer esse rebalanceamento ali quando ele entender que isso é necessário. Bom, vamos dar uma olhada agora na performance desse ETF nos últimos anos. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente tem a performance dele desde 2019. Performance bem interessante. Lá a gente teve uma performance, então, uma valorização de 7,10, que é bem interessante. Logo aqui de 2020 para 2021, né, a gente chegou em próximo de 35% de valorização de performance no final do ano, que é extraordinário. Aqui, né, durante o pico da pandemia 2021 e 2022, ele fechou com menos 10,42, então foi uma performance negativa. Você teria visto o teu investimento lá, né, com essa queda de 10%, e logo depois, em 2023, ele já recupera, fechando o ano com 12,92, e no último ano aí ele fechou com 16,91. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, são sempre performances bem interessantes. Geralmente, a média do mercado ela é de 8 a 9%. Esse ETF, geralmente, ali, ele consegue bater essa média aí de rentabilidade e em alguns anos ele vai ter um retorno extraordinário, como aqui a gente teve um retorno de quase 35%. Óbvio que esse retorno não vai acontecer sempre, mas não é assim, é anormal, é relativamente normal. Alguns anos, durante alguns períodos, sim, através de um ETF, mesmo que ele seja passivo e mais abrangente, você tem um retorno aí bem acima da média. Assim como também é normal em alguns anos, né, isso com certeza vai acontecer, você fechar com um valor negativo. Nesse caso aqui, durante o ano do Covid, foi uma queda bem grande, né, menos 10 negativo, e geralmente com esse tipo de ETF a gente não vê umas quedas tão agressivas assim, a não ser que foi uma razão externa, como por exemplo alguma crise, alguma recessão. Lá na crise de 2008, esses ETFs também tiveram um baque muito grande, mas se a gente não está falando de um cenário de crise mundial, dificilmente um ETF vai ter essa queda de forma tão agressivo. Isso, obviamente, se ele é um ETF grande, mundial ali e abrangente. Se você escolhe, por exemplo, um ETF mais temático em um setor mais específico, aí ele já é bem mais volátil, ele é bem mais agressivo e dependendo de qual setor, de qual estratégia, aí sim você pode experimentar aí, né, passar por quedas bem drásticas também. O interessante aqui é você entender que todo investimento e o ETF não é diferente, são para longo prazo. Quando você segura os seus investimentos por anos, então idealmente por mais de 10 anos, pode acontecer de você passar por anos onde a rentabilidade ela vai ser bem abaixo da média ou quem sabe também uma rentabilidade negativa. Isso pode acontecer, não tem como a gente prever e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Então você precisa ter em mente que quando você segura teu ETF no longo prazo, esses altos, ou seja, né, os anos que a gente tem ali umas performances extraordinárias, elas vão compensar
aqueles anos onde o retorno não foi tão bom assim. Por isso que é interessante você ter paciência de esperar anos aí para você ter acesso aos teus investimentos, para você deixar ele trabalhar. E quando a gente passar por um ano difícil e talvez o ETF tenha uma rentabilidade negativa, para você não entrar em pânico, porque isso é normal, isso pode acontecer de vez em quando, muito provavelmente isso vai acontecer daqui a alguns anos na tua vida e jornada enquanto investidor. A jogada aqui é não entre em pânico, não se estressa, como vocês podem ver aqui, sempre que tem uma queda lá na frente, no próximo ano, nos próximos 2 anos, o mercado vai se recuperar de novo, tá certo? Então lembra, paciência e continua investindo no longo prazo. Bom, aqui a gente consegue ver a rentabilidade do ETF só esse ano, tá? Então desde janeiro, de 1º de janeiro de 2024 até agora, ele teve um retorno de 13,72, que é um retorno bem interessante também. E desde que ele foi inserido no mercado aqui, ou seja, desde 2012, no começo lá de 2012, ele teve um retorno já de 164,90% até então. Eu gosto desse gráfico aqui e mostrar isso para vocês, que isso é um gráfico saudável. Por que é um gráfico saudável? A gente vê que ele vem crescendo, mas ele vem crescendo devagar, de forma humilde, digamos assim, e de forma exponencial e de forma linear. Então a gente não tem nenhuma queda muito grande, óbvio, com exceção da pandemia, e a gente não tem nenhuma pico, a gente não tem nenhum pico muito alto também. Porque quando um gráfico ele tem um pico muito alto e um pico muito baixo, isso significa que ele é bem volátil. Tá? Quando a gente tem esse crescimento bem saudável, que significa que são as empresas de fato dentro daquele ETF que estão ganhando forma, ganhando dinheiro, ganhando tamanho do mercado. Isso significa que, se elas estão crescendo de forma saudável, tem muito mais chance delas continuarem crescendo de forma saudável lá na frente também. Então, um gráfico como esses aqui mostra pra gente que é um investimento que está crescendo de forma saudável e não de forma sintética, digamos assim, ou porque foi algum movimento ali momentâneo do mercado. Bom, pessoal, eu sempre gosto de trazer simulações para você, então eu trouxe para você uma simulação caso vocês investissem qualquer um desses valores aqui por 10, 15 ou 20 anos nesse ETF. Esse ETF dos últimos anos, ele teve uma média aí de 9%, uma média de rentabilidade de retorno de 9% ao ano. Então eu considerei esse retorno anual aqui para fazer essas simulações. Então se você investe 100 euros, né, em 20 anos você tem aí aproximadamente 65 mil euros em patrimônio investido, e você investisse 300 euros todos os meses durante 20 anos, você chegaria a 190 mil euros. Aqui já começa a ficar interessante, aqui você já conseguiria tirar ali uma renda passiva boa para você, para te ajudar no teu orçamento. Obviamente, quanto mais você investe, mais você vai ter lá na frente. Você investe 500 euros todos os meses durante 20 anos, você teria ou terá lá na frente 319 mil euros em patrimônio, o que é ótimo. E se você investe aí 1.000 euros, lá na frente, em 20 anos, você chegaria a 639 mil euros, ou seja, mais de meio milhão de euros aí. Se você tem esse dinheiro aqui na Europa, ou se você leva esse dinheiro para o Brasil, você já está milionário no Brasil, não na Europa, mas aqui. Com esse valor, você consegue uma renda passiva bem interessante aí, facilmente uma renda passiva aí de 2.000 euros, o que já é um salário bem interessante em vários lugares aqui da Europa. Obviamente, né, pessoal, essa simulação foi baseada com a média de retorno passado, o que não é uma garantia para o futuro, mas dá uma ideia para vocês aí de como que esse ETF se comportou no passado, e levando em conta que a estratégia dele é sempre investir ali nas empresas de qualidade, nos mercados de qualidade aqui, a gente pode manter sim algum nível de esperança e de positividade em relação a ele continuar tendo uma performance interessante ao longo dos anos. Bom, agora como que vocês podem encontrar e investir nesse ETF? Bom, a maioria dos ETFs, eles vão ter ali uma versão que paga dividendo e uma versão que não paga dividendos. Então, eu trouxe aqui para vocês as duas versões do ETF da Vanguard FTSE All World. Esse primeiro aqui, ele é um ETF distributivo, então ele vai pagar para você dividendo. Você pode achar ele através desse ticket aqui, VWRL, é só jogar aí na tua corretora que você vai encontrar esse ETF na forma de distribuição de dividendos. E se você não prefere dividendos, se você quer acumular como eu, você pode encontrar ele através desse ticker aqui, que é o
WRP, e ele vai ser um ETF, então, acumulativo. Se você pode esperar, eu sempre indico, eu sempre sugiro aqui você evitar ativos e ETFs que distribuem dividendos, se você não precisa de utilizar eles. Por quê? Os ETFs e os ativos que não distribuem dividendos, eles tendem a ter uma performance ali bem melhor do que os ativos que pagam dividendos. E isso porque os dividendos, eles saem do valor do ativo, eles saem do bolso ali, né, digamos, do caixa daquele ativo. Ou seja, como ele está distribuindo juros, o dinheiro para você, está tirando dele, agora ele tem menos dinheiro. Se ele tem menos dinheiro, naturalmente ele vai ficar um pouquinho para trás daquele ETF que pega todo esse dividendo, todo esses juros que ele ganha das empresas e reinveste dentro do ETF. Então, se você não precisa de dividendo atualmente, faz mais sentido você pegar um ETF que não distribui para você ter maiores chances aí de ter uma performance melhor. Bom, e para a gente finalizar, pessoal, eu trouxe 3 sugestões de corretora para vocês começarem a investir. Se vocês já investem em algumas, através de alguma dessas 3 aqui, ótimo, é só jogar o ticker, o nome do ETF lá dentro. Agora, se você não tem uma corretora aberta ainda, é a primeira vez que você tá aqui ou consumindo esse tipo de conteúdo, aqui na Europa, essas 3 aqui são boas opções para você iniciar nos seus investimentos. Depois é só você olhar com mais calma quais das 3 aqui você prefere, mas qualquer uma aqui eu indico, elas são ótimas para qualquer pessoa na Europa. E desse lado de cá eu trouxe para vocês uma lista, vocês podem dar uma pausa aqui e tirar um screenshot, porque essa lista ela ajuda a vocês a decidir em qual bolsa e qual moeda você quer esse ETF. Porque aqui na Europa, como são vários mercados, né, alguns ETFs eles são distribuídos em diversas formas. Eles vão estar em bolsas diferentes ao redor da Europa e em moedas diferentes. Se você quer investir nele numa moeda que é diferente do euro, você pode, basta você saber o ticker dele com essa moeda na bolsa que ele está disponível, tá? Por exemplo, se você prefere esse ETF em dólar, você acha ele na Bolsa de Londres através desse ticker aqui. Se você prefere ele em euro, né, e você quer ele na Bolsa Italiana, talvez você esteja na Itália, não precisa, né, mas enfim, você prefere, esse é o ticker dele. Se você prefere ele na Bolsa Xetra, né, que pega aí várias bolsas pela Europa, o VWCE seria o ticker dele também. Aqui não muda muito, mas geralmente em alguns ETFs aí, o ticker dele pode variar bastante, dependendo da moeda e dependendo da bolsa também. Tá certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja interessante para vocês analisarem a possibilidade de ter o VWR na carteira de vocês, o Vanguard FTS All World. E minha última ressalva aqui, se faz sentido ou não ter uma carteira de investimentos apenas com esse ETF. Bom, em geral, sim, você pode sim ter essa carteira de investimentos incluindo só esse ETF aí pro longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. Agora, em quais circunstâncias eu indicaria ele? Primeiro, se você está começando a tua carteira de investimentos agora, você não tem muito dinheiro, né? Se você vai fazer um aporte pequeno de 20, 30, 40, 50 euros aí, até 100, digamos, faz sentido sim você manter a tua carteira enxuta com apenas 1 ou 2 ETFs no máximo. E também, caso você não tenha nenhum conhecimento, está um pouco inseguro sobre as suas decisões, está estudando, começou agora, é uma forma muito boa de você se expor já ao mercado financeiro, entrar no jogo, entender como é que funciona o mercado, os ETFs. Faz sentido sim, não tem nenhuma contraindicação você ter esse tipo de ETF na tua carteira. No longo prazo, tá? Funciona ter só ele? Sim, funciona ter só ele sim. O máximo que eu faria aqui, talvez, seria considerar um ETF de renda fixa, né? Pra gente ter uma diversificação aí com um ativo totalmente oposto, que é da renda fixa, e trazer um pouquinho mais de segurança na tua carteira. Mas, sozinho também, ele funcionaria. O que eu tô falando aqui são só algumas dicas a mais para você melhorar a tua carteira de investimentos, e é algo que a gente sempre pode fazer se é possível. Agora, se você tem mais dinheiro para aportar mensalmente, se você tem alguns objetivos aí ao longo dos anos para alcançar, faz sentido você, obviamente, começar com o VWRL, mas daqui para frente considerar outros ativos para melhorar a tua carteira, diversificar, trazer ali ativos mais sofisticados também, para você poder aproveitar mais oportunidades aí que a gente tem no mercado financeiro, tá certo? Bom, espero que tenha feito sentido para vocês. Deixem aqui no comentário se ficou alguma dúvida. Se você não me segue no meu Instagram, me segue lá. Eu posto conteúdo todo dia, stories todo dia sobre investimentos na Europa e no mundo. Obrigada por assistir até aqui e até um próximo vídeo.